Boa noite, eu sou a Larissa, espero que todos estejam bem. O nosso grupo tem como tema Avaliação entre duas lógicas, de Philippe Perrineau. Philippe, ele é doutor em Sociologia e Antropologia. Ele atua em áreas relacionadas a currículo, mesmo não sendo formado em pedagogia. Ele se inspirou em diversos educadores, principalmente Jean Piaget, que foi de grande influência para ele. E através dessas inspirações, ele teve sua teoria formulada. Teoria formulada em competências propostas para o processo de ensino e aprendizagem. Esse era a base dele em sua teoria. Dentro do artigo proposto, vemos a avaliação a serviço da seleção, que basicamente se fundamenta nos resultados obtidos ao longo do ano. Esses resultados eles são acompanhados através de provas, seja provas padronizadas, testes de exames, entre outras formas de avaliar. Sendo elas por escrito do modo tradicional. Esses resultados eles seriam as notas, né? E que acabam fazendo parte de uma negociação entre o professor e o aluno, que permite, então, o silêncio e a concentração. Buscando essa negociação entre o silêncio e a concentração, o que possa harmonizar uma sala de aula, eles visam no futuro, eles visam no passar de ano, né? É o foco de qualquer aluno passar de ano. E então essa negociação ela entra com esse objetivo. A nota, então, ela é como se fosse uma mensagem, que ela não diz o que o aluno sabe, mas o que o aluno pode lhe ocorrer lá na frente, o que lhe pode acontecer. E isso pode ser, sim, tranquilizador para alguns, como para outros não. E é nessa questão da seleção que entra a hierarquia, né? Essa hierarquia, ela acontece de certa forma. Temos os resultados, né, ao longo do ano letivo, que são reproduzidos, e esses resultados, eles causam hierarquias de excelência. O autor, ele deixa bem nítido essa questão dessa certa reprodução que vem acontecendo ao longo do ano, né, que causa uma hierarquia de excelência. Ou seja, informa sobre a posição do aluno ou o grupo ao qual ele pertence. É basicamente isso. E agora a minha colega Daniele, ela vai dar continuação ao conteúdo. A escola antes se baseava em transmitir conteúdo e a avaliação era só uma forma de medir se o aluno tinha aprendido ou não. E por ser de caráter classificatório, o que prevalecia era realmente a nota, somente a nota, não se o aluno tinha aprendido alguma coisa ou não. E a escola também não se sentia responsável pelo aprendizagem do aluno. Eles passavam algum conteúdo e cabia ao aluno aproveitar aquilo ou não. Se ele quisesse aprender, ele aprendia. Se ele não quisesse aprender, também a escola nem se mobilizava para isso. O que realmente prevalecia era só dar nota e ter aquele caráter classificatório de aquele aluno é bom, aquele aluno não é bom. A avaliação formativa ainda é a parte central das tentativas de uma pedagogia diferenciada e da individualização dos recursos de formação, fora que a desigualdade ainda é uma coisa muito gritante. Contudo, os governos e os profissionais da educação encontram-se muitas vezes estáticos por conta da crise econômica e pelas contradições internas e burocráticas da escola, e com tudo que mantém uma distância entre os ideais declarados e a realidade do sistema educativo. Então, o fato da avaliação ainda estar entre duas lógicas acaba decepcionando aqueles que lutam contra o fracasso escolar. Hoje em dia, quase todos os sistemas educativos declaram avançar para uma avaliação menos seletiva e menos precoce. Porém, o período dessa transição está apenas começando. Boa noite, eu vou falar sobre a avaliação formativa.
A avaliação formativa assume todo o seu sentido no âmbito de uma estratégia pedagógica de luta contra o fracasso e as desigualdades, que está longe de ser sempre executada com coerência e continuidade. A avaliação formativa deve, pois, forjar seus próprios instrumentos que vão do teste criterioso, descrevendo de modo analítico um nível de aquisição ou de domínio, a observação dos métodos de trabalho, dos procedimentos e dos processos intelectuais do aluno. Uma verdadeira avaliação formativa é necessariamente acompanhada de uma intervenção diferenciada. Com isso, supõe, em termos de meios de ensino, de organizações dos horários, de organização do grupo de aula, até mesmo de transformações radicais das estruturas escolares. Então, a avaliação formativa, ela busca suprir as necessidades do aluno, né? Não é só uma avaliação que fala se o aluno é bom ou ruim, se ele foi bem ou se ele foi mal. Essa avaliação formativa, ela busca suprir as necessidades do aluno, fazendo atividades para entender o que ele precisa e assim trabalhar em cima dessas dificuldades. Agora eu vou ler uma citação que tem nesse artigo do Perrenot, que é do Crivalat, que é do ano de 1986. No que tange aos professores de matemática do secundário, as notas fazem parte de uma negociação entre o professor e seus alunos, ou pelo menos de uma arranja. Elas lhe permitem fazê-los trabalhar, conseguir sua aplicação, seu silêncio, sua concentração, sua docilidade em vista do objetivo supremo, passar de ano. A nota é uma mensagem que não diz de início ao aluno o que ele sabe, mas o que pode lhe acontecer se continuar assim até o final do ano. A minha amiga Gisele vai explicar no próximo vídeo o que a gente entendeu sobre essa citação. Entendemos que as notas acabam se tornando uma estratégia para que o professor consiga manter a sala mais harmônica e calma, conseguindo assim aplicar a sua didática. Pensamento do autor. Quando Bloom, nos anos 60, defendeu uma pedagogia do domínio, entre 1972 a 1988, introduziu um postulado totalmente diferente, pelo menos no nível da escola obrigatória. Ele dizia: todo mundo pode aprender, 80% dos alunos podem dominar conhecimentos das competências inscritos no programa, com a condição de organizar o ensino de maneira a individualizar o conteúdo, o ritmo e as modalidades de aprendizagem, em fundo de objetivo claramente definido. De imediato, a avaliação se tornava o instrumento privilegiado de uma regulação contínua das intervenções e das situações didáticas. Seu papel, na perspectiva de uma pedagogia de domínio, não era mais criar hierarquia, mas delimitar as aquisições e os modos de raciocínio de cada aluno, o suficiente para auxiliá-lo a progredir no sentido dos objetivos. Assim nasceu, se não a própria ideia de avaliação formativa, desenvolvida originalmente por Scriven, em 1967, em relação aos programas, pelo menos suas transposições à pedagogia e às aprendizagens dos alunos. Concluindo, a avaliação formativa participa da renovação global da pedagogia, da centralização sobre o aprendiz, da manutenção da profissão do professor, outrora dispensador de alunos e de lições. O professor se torna o criador
de situações de aprendizagem portadoras de sentido e regulação. As resistências não atingem, portanto, unicamente a salvaguarda das elites. Elas se situam cada vez mais no registro das práticas pedagógicas do ofício de professor e do ofício de aluno.